sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline, hoje vamos para outra aula de arte, aula de número 36. E hoje eu trouxe um artista para vocês conhecerem bem diferente. Ele se chama Eduardo Kac e ele faz um tipo de arte que está ali beirando, né, arte e ciência, né, biologia. Então ele vem trazer uma arte genética. Será que isso existe? Como que isso é aplicado, né? Então é isso que eu venho mostrar para vocês, para a gente conseguir conhecer uma coisa diferente. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí, né, no tempo e no espaço, e também experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o Eduardo Kac é nascido no Rio de Janeiro em 1962, então sim, ele é brasileiro e ele é denominado como bioartista. Ele usa a biotecnologia em seus trabalhos para intervir nas estruturas genéticas, né, de seres, animais, plantas e até nele mesmo. E o trabalho dele ficou mais conhecido aí e polêmico também, foi um coelho fluorescente que ele criou, chamado de Alba, que é o que ele tem nos braços ali. O que ele fez com esse coelhinho, a gente já vai descobrir. O que é a bioarte? É uma coisa tão nova e a gente ouve pouco falar. É também chamada de arte da vida, ela aplica técnicas, então, de biotecnologia e materiais orgânicos na elaboração, então, das suas obras artísticas. Então, ela alia, né, biologia, ciência com arte, tá? Também conhecida como arte transgênica, propõe a união entre arte, ciência e vida, através, então, da tecnologia, né? Nesse trabalho, então, esse tipo de trabalho repensa a existência humana. Isso sugere, então, novas maneiras de compreender o mundo por meio, então, de um conhecimento genético. Então, esses artistas, né, principalmente o Eduardo, ele cria novas combinações, novas fórmulas e interações genéticas, então, e aplica em plantas, animais e até nele mesmo, como nós vamos ver. Em 1997, ele se tornou a primeira pessoa a ter um microchip instalado no próprio corpo. Então, ele mesmo instalou esse microchip no seu calcanhar esquerdo. E chamou, então, de Cápsula do Tempo, essa obra, né? essa performance que ele faz. E, com isso, ele levanta aí questões de ética, né? Numa era digital. Nos faz pensar, então, nessa ideia de rastreamento, de privacidade, de transformar, então, trazer uma tecnologia para dentro do próprio corpo. Então, tudo isso ele vem trazendo com essa proposta que ele fez. E curioso também que ele mesmo fez o procedimento. Então, ele foi instruído, acompanhado ali por médicos e enfermeiros, mas ele mesmo fez, então, essa façanha, né, de inserir um microchip, então, dentro da própria pele. Para ele, era algo, assim, mais simbólico e não tanto tecnológico, né? Esse implante, então, acabou se transformando em uma performance artística, que se chamou Cápsula do Tempo. O processo de criação desse trabalho foi em que ele mesmo, então, introduziu esse microchip, como eu falei, com a supervisão dos médicos. Então, essa foi a performance artística dele, né? Ele mesmo inserir esse microchip, então, no seu calcanhar. E ele estava nesse ambiente, na foto que eu consegui aqui nas imagens não aparece, mas ao redor ali no ambiente tinham imagens, reproduções gigantes, então, de fotos da avó dele ainda jovem. E ele fala sobre isso, o seguinte: queria confrontar uma memória natural com outra que você adquire artificialmente. Então, é como se ele fizesse esse paralelo, né, do que a gente conhece de memória, das fotos, da nossa memória afetiva, enfim, ali no caso com as fotos da avó,
com essa, confrontar aí com essa tecnologia, com essa memória artificial que ele coloca como se adquirisse artificialmente essa memória. Então, é uma maneira de registrar, de inserir essa tecnologia nele mesmo e isso fazer parte da sua vida, do seu cotidiano. Alguns exemplos, então, dessas curiosas obras do Eduardo Kac. Tá aí a Alba, o coelhinho fluorescente. Sim, ele está verde ali, porque era essa a ideia, né? Sobre uma luz específica, esse coelho, então, brilhava, ficava verde, fluorescente. Esse artista, então, carioca, ele teve uma brilhante ideia, literalmente, né? Porque o coelhinho vai brilhar no escuro. A criação de um ser vivo único. Então, ele fez a mistura de genes de um coelho com os genes fluorescentes de um animal marinho. E o resultado foi exatamente o esperado, né? Um coelho que brilha no escuro. Então, ele juntou duas características de seres distintos para criar, então, o que vem a ser, então, uma obra de arte também considerada, essa bioarte, né? Essa arte transgênica, genética, para criar esse coelho que brilha no escuro. Então, ilustrando essa combinação genética, então, o ser aquático é uma água viva do Pacífico que tem essa capacidade de brilhar no escuro, né, fluorescente, e um coelhinho branco, então, que ele inseriu, né, fez essa mistura ali genética e acabou como resultado, então, o coelho que brilha no escuro, então fica verde quando exposta a uma luz azul. Então, a Coelha Alba, ela foi sem dúvida aí a obra do Eduardo Kac que gerou mais polêmica até hoje, porque tem toda uma questão ética envolvida também, né? De estar mudando um ser, de estar fazendo essas transformações. Então, sim, é polêmico e causa aí diferentes olhares, né? Do que seria certo, errado, enfim. Aqui nós temos uma imagem mais realista, então, do coelho original, da Elba, e depois, então, sob a luz azul, ela brilha verde fluorescente. Só que é importante também a gente citar que é uma nova forma de arte, né, criada por ele, que é essa arte transgênica que tem esse objetivo, mas não deixou de ser o coelho ali, mas atribuiu uma nova característica, né, que a princípio era de outro ser. Outro trabalho curioso dele se chama Lance 33. Esse trabalho faz referência a uma disputa de xadrez que foi feita em 1997 entre um campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov, contra um computador que se chamava Deep Blue. E então era o ser humano jogando então xadrez com o computador. Essa competição pode ser aí caracterizada como uma disputa entre o maior jogador de xadrez vivo e o maior de xadrez jogador, né, não vivo, ou seja, tecnológico, né, o próprio computador. A instalação, então, que o Eduardo criou, ela ilumina os limites da mente humana e as capacidades aí crescentes de computadores e robôs, né? Seres inanimados, cujas ações ali frequentemente adquirem uma força incomparável e subjetiva à ação humana. Então, até onde vai essa tecnologia, né? Então, nesse duelo, digamos, de xadrez, houve esse lance 33 que ficou marcado, e isso lá em 97, então, para ver o quanto, se a gente pensar hoje, 2021, o quanto essa tecnologia já não está mais aprimorada, né? O que aconteceu nesse lance 36? De acordo com esse campeão mundial, né, foi no lance 36 que o computador, né, chamado Deep Blue ali, fez um movimento inesperado, digamos assim. Porque ele não fez só um movimento esperado e programado, digamos assim. Não foi um movimento seguro que teria propiciado, então, essa gratificação imediata, né? Não seria um movimento mais
cabível para aquele computador naquele momento. Ou seja, ele fez um movimento, né, o computador então programou esse movimento sutil e conceitual que a longo prazo foi melhor. Então, o jogador, né, o Kasparov lá, não pôde acreditar que uma máquina fez um movimento tão perspicaz. Ou seja, é quase como se superasse esse raciocínio humano, né? E naquele momento, o jogador, ele comenta que para ele foi nesse lance 36, então, que ele já teria perdido o jogo. Então, causou uma admiração imensa, né, por comentaristas e pelo próprio jogador, por esse lance. Nesse lance 36, a máquina, né, o computador, ter pensado além do esperado, digamos assim, né, entre aspas, pensado. Mas, enfim, teve essa jogada além daquilo que eles achavam que a própria máquina poderia, né? E como o Eduardo Kac transformou todo esse acontecimento numa instalação artística, né? Essa instalação, que é o exemplo da imagem que está ao lado, ela apresenta um tabuleiro, imitando um tabuleiro de xadrez, que foi feito de terra, os quadrados negros, e areia branca para os clarinhos, né, para o branco. E no meio da sala, no meio de um ambiente, então ele criou esse gigantesco tabuleiro. Nesse tabuleiro não existem peças de xadrez, tá? Ele colocou só posicionado, então, exatamente onde o computador, né, o Dead Blue, fez o lance 36. Ele colocou uma nova planta, cujo genoma, então, incorpora um novo gene que foi criado especialmente para esse trabalho. Então, é como se ele inventasse uma planta. Ele cria uma planta geneticamente para representar então essa jogada 36 que foi marcante então nessa disputa. Muito bem, assim concluímos esse tipo de arte complexa, né? Às vezes até é difícil da gente explicar, da gente entender, mas é um ramo da arte que se chama bioarte e que vem então aliar ciência, vida, arte, né? Tecnologia, tudo numa coisa só. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima!